Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Placecast, o podcast da Place2You. No episódio de hoje, episódio 20, a gente vai falar sobre gestão dentro dos marketplaces. A gente vai começar explicando para vocês o começo e depois a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais nebulosa e mais difícil, tá? Comigo aqui hoje eu tenho o David. Eu vou pedir para ele se apresentar agora. David, fala um pouquinho de você, se apresente. Uhul! Beleza, galera? Por que gestão empresarial para marketplace tem que ser uma coisa chata? Me diz aí. Cara, eu acho que a gente vai tentar deixar com que não seja chata hoje. Exatamente. Bom, meu nome é David Dovalho, eu sou o diretor executivo aqui da Place2You e hoje a gente vai tentar desmistificar alguns processos e etapas para você conseguir construir o seu negócio de forma educativa, embasada em dados e que você consiga ter um alinhamento mais completo com a sua equipe, a sua empresa, e você que está começando do zero também vai entender os princípios, né? Bom, vamos caminhar para os próximos passos. Com o tempo vocês vão entender do que a gente está falando. Do meu lado aqui eu tenho o Will também, o Wilfred. Will, se apresenta pro pessoal. Salve galera, Will, líder de operações aqui na Place2You, participando aí para dar um apoio e falar um pouquinho desse assunto aí, gestão. Mas a galera tá no furacão, é bom a gente comentar sobre, pra gente ajudar e ficar todo mundo alinhado referente à gestão. Então bora lá. Só uma coisa, Luiz, o Will se apresentou como líder de operações dentro da empresa, mas a gente tá mudando isso. Ele não vai ser mais líder de operações. Eu acho que no próximo podcast ele já chega com outra coisa. Com outro, né? Então já tem spoiler aí pra pessoal saber. Vamos que vamos. Vamos lá, agora que a gente já se apresentou, o pessoal já sabe mais ou menos o que a gente vai falar. Eu vou soltar a primeira pergunta, que pra gente iniciar isso e transformar isso aqui, essa pequena fagulha numa fogueira que vai se tornar esse Placecast. Eu não sei. Brincadeira. Então vou perguntar pro Will. Que é isso? A primeira é simples. O que é gestão dentro dos marketplaces? Gestão dentro dos marketplaces. É Então o que difícil, né? Não, é o que a maioria não faz. É isso. Então explica o que é pro pessoal começar a fazer. Gestão é quando você consegue unir as informações, os dados que você recebe através das vendas, dos pedidos em si. Você faz a comunicação dessa venda atrelada ao seu estoque, ao seu fornecedor, atrelado a um colaborador ou não, ou a você mesmo. Então você faz a administração de todas essas informações para que ocorra da melhor forma possível, e a melhor eu falo melhor mesmo, para que assim você consiga ter os objetivos da sua empresa alcançados. Isso é uma gestão, é quando você faz a administração correta de uma coisa. Top. E pra você, Will? Cara, eu acho que no geral é ter controle do negócio, né? Comecei falando sobre isso, a galera fica no furacão, entra para trabalhar nos marketplaces, começa a vender, a gente começa a entusiasmar, né? Venda caindo, a gente instala até o aplicativo, começa a ver venda caindo ali, tu acorda com venda. Plim, você vendeu. Então a galera fica animada, meu Deus, tá caindo venda e esquece que precisa ter um controle daquilo, né? Quando a gente tá fazendo as consultorias, eu sempre falo pra galera que, você precisa ter um mapa do teu negócio, você precisa entender o teu negócio, do macro pro micro. Então, assim, de forma resumida, é ter controle do teu negócio. E aí tem pilares nessa questão da gestão de marketplace. E é o que a gente vai tentar abordar aqui, destrinchar, na verdade, para deixar bem claro o que eles precisam estar próximos ali, pra gente tratar esses problemas ali e ficar por dentro, né? Estudar também, não adianta só a gente saber, né? Cada pilar ali eu acho muito importante e tem que ir a fundo em cada um deles, né? Acho que é isso. Tá, pelo que eu escutei dos dois, eu vou me colocar na pele de quem tá escutando o podcast. Eu entendi que gestão dentro do marketplace é você tentar ter o máximo de informação possível daquilo e transformar o seu negócio num negócio mais organizado e mais fácil de entender o que está acontecendo. É basicamente isso. Como eu falei, vou me colocar no lugar de quem está ouvindo. Manda bala. A gestão, vocês acham que tem que partir de uma pessoa só, ou pode ser um grupo de pessoas dentro da organização, ou ter um gestor só é mais interessante? Como tomador de decisões, entendeu? Vai ter essa pessoa tomador de decisões, sim, vai ter. Só que assim, eu acho que a gestão parte de todos, né? É uma cascata. Porque cada um vai ficar alocado em um setor, né? Como é aqui na Place, certinho. E cada um tem que ter uma boa gestão de cada setor, né? De cada pilar que a gente vai comentar. Então, claro, tem que ter um tomador de decisões, tem que ter um cara estratégico. Só que eu acho que esse cara estratégico não pode centralizar. Ele tem que transbordar isso para toda a equipe.
Então cada um fica responsável por uma parte da gestão ali, né? Então como gestão acho que é a galera toda. É como se ele fosse o tomador de decisão, mas ele buscasse essas informações para tomar essa decisão nas outras pessoas da equipe. É como se fosse isso. Isso. É o que você entende também, David? É mais ou menos o que a gente tenta aplicar Fazer aqui na Place, né? Que é basicamente, por exemplo, a gente tem uma cadeia de processos, pessoas e execuções. Eu não sei o que o auxiliar está executando agora, nesse momento. E nem tenho que saber. Entende? Tipo assim, porque existe uma equipe e essa equipe ela é 100% alinhada através de líder acima de líder. E a partir daí é organizada e a gestão é feita pela gestão dele e não pela minha. O que eu faço é fazer o gerenciamento mais macro. Não quer dizer que eu não entre lá para ver se está tudo certo, se está andando. E isso, tipo, de forma bem específica, né? Não vou entrar todos os dias. Eu entro uma vez, 2 vezes por mês, né? E aí, a partir daí, eu entendo se os números que eu estou vendo está batendo com o que está acontecendo na gestão. Se o que no caso o Will é o líder não é líder de operações, ele é o supervisor de e-commerce. O supervisor de e-commerce dentro da empresa, ele está me trazendo alguns dados e algumas informações. A partir daí, eu começo a verificar se aquele número que bateu no meu KPI está de acordo com o que está acontecendo na empresa em si. Da mesma forma que eu também consigo analisar junto com a equipe, e não só sou eu, não é só sobre mim, é sobre a equipe. Então a equipe de líderes consegue me trazer, eu trago insumos para eles e a gente num debate consegue decidir as coisas. Então a gestão, ao meu ver, ela precisa ser feita sim, não só por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas. Dá para ser feito por uma só, é possível, porque existem muitas empresas que são assim. Mas o jeito mais, acho que correto e criativo de ser feito é quando várias pessoas conseguem transmitir as informações, as ideias e os números, e aí a partir daí a gente consegue tomar as melhores decisões para que o planejamento da empresa aconteça. É isso. Eu acho que até complementando o que o David falou, comentei um pouquinho agora sobre centralizar. O cara que começa o negócio, ele começa normalmente sozinho, né? Na maior parte dos casos. Eu ia perguntar isso agora. Ele começa sozinho. Porque às vezes é um cara que tá saindo da CLT, ele tá abrindo um negócio, ele quer começar na parte de e-commerce, beleza. Começa o fluxo de vendas a acontecer, ele começa a centralizar tudo, ele começa a ser responsável. Ele é o cara que faz compras, ele é o cara que vai recomprar, ele é o cara que controla estoque, é o cara que embala, que faz a gestão dos marketplaces, ele é o cara que faz tudo. Faz saque. Tudo, faz saque, exatamente. Que, Saque. É complicado fazer saque, hein? Atendimento mais chato. É um negócio bem complicado. Então esse cara ele acaba colocando tudo pra si e é uma responsabilidade muito grande que ele entende que, cara, se não for bem feito, o negócio não anda. E ele centraliza isso, cara, e vai arrastando. Tem gente que fica anos aí. Uma pessoa só segurando toda essa carga. E o negócio não cresce. A gente vê o negócio não cresce. Porque ele fica centralizando. Então... O David, na verdade, falou bastante da PlayStation e explicou que a gente tem setores, pessoas responsáveis para tudo isso. E a pessoa que entende, começou o negócio hoje, ela tem que entender que por mais que ela tá sozinha hoje, ela tem que chegar nesse momento. Se ela quiser um crescimento conciso, concreto, ela tem que chegar nesse momento de ter setores para cada uma das coisas e não fazer tudo sozinho, como eu explicou agora. Exato. É mais ou menos isso. Exato, Claro que é um passo a passo, né? É aos poucos que ele vai fazendo isso. Mas no início, cara, é não centralizar. Quando for começando a crescer o negócio, na minha opinião, contrata um estagiário ali para você, alguém que vai ficar período integral para você ir delegando isso. Então, é isso que é importante. Você delegando e aos poucos você ir saindo de cena para ficar de forma mais estratégica. Aí eu acho que, para mim, é o fundamento ali da gestão. A você olhar um negócio de forma macro ali e de forma estratégica. Qual é o momento, cara? Qual é o momento que a pessoa tem que cair na real, que ela não vai aguentar mais fazer isso sozinho, que ela não vai conseguir gerir a empresa dela, não vai conseguir gerir o crescimento dela, ou aumentar o crescimento, claro, e ela tem que contratar alguém? Tem um estalo, tem um nível de faturamento, ou então é a hora que você realmente não consegue mais, sei lá, subir o faturamento, ou então não consegue entregar os pedidos. Tem esse momento? Essa pergunta é muito boa e a resposta é depende. E depende mesmo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo de uma consultoria que eu apliquei no ano passado, do Grupo Passarete, Adriano, Áureo, beleza? Já vou mandar o link para vocês curtirem depois desse vídeo. Mas
essa consultoria que eu apliquei de gestão empresarial numa empresa que já vendia nos marketplaces eram de 2 irmãos, o Adriano e o Áureo. E aí o que a gente fez? Eles queriam também contratar alguém, mas eles não sabiam, tipo, se era o momento, se não era, etc. Como que você descobre se é o momento ou não? A empresa está lucrando? Está gerando caixa? Se não está gerando caixa, como que tu vai contratar alguém? Qual é o sentido da coisa? Entende? Mas você não acha, tipo, na cabeça de pessoas que estão vendendo online hoje, está no começo, que ela não está lucrando porque talvez falte alguém? Sim, com certeza. Por isso que depende. E por isso que é importante, assim, se você conseguir mapear os dados, principalmente financeiros de vendas, entender se está tendo lucro, se não está tendo lucro, o que está tendo lucro, o que não está. A partir daí você vai ter os dados bem mapeados e aí você consegue entender, pô, eu estou vendendo, sei lá, 20 mil, consigo contratar alguém? É possível contratar alguém com 20 mil reais de faturamento? Olha o tanto de geração de caixa que está tendo. Mas dessa geração de caixa eu vou ter que fazer o crescimento do negócio. É o momento certo de eu fazer isso? Aí você começa a ter estalos e entender. Pô, não faz sentido agora. Faz sentido quando eu estiver faturando 36.900. Porque você vai saber o valor exato que tu precisa faturar para entender se você pode ou não, de repente, contratar alguém. Eu falo isso principalmente para as pessoas que não têm caixa, que ela não tem grana. Porque vão ter empresas que recebem aporte ou já tem aporte, uma pessoa que de repente se desligou de uma empresa, então ela tem uma grana guardada, de repente 50, 60 mil. Nesses casos faz sentido você já de repente iniciar sozinho, quando começar a entender que tem crescimento, mesmo não gerando caixa suficiente, já ter uma outra pessoa para você conseguir administrar isso, essa parte mais operacional, e você, como líder do negócio, ficar mais com a parte tática e estratégica. E aí você consegue fazer o crescimento da empresa enquanto o seu colaborador aplica aquilo que você necessariamente planejou para ser executado, entendeu? Nesse caso, seria ia maximizar o crescimento, o faturamento com essa pessoa contratada. Isso. Mas já teria um aporte anterior a isso. Isso. Então. Agora, quando tu não tem, por isso que eu falo, depende. Depende da tua margem de lucro, o tempo de execução. Depende também, vamos supor que você trabalhe com personalizados, a expertise daquela personalização. Então, dependendo de como for, essa expertise da personalização é sua, que tu demorou, sei lá, 3 anos para aprender, e automaticamente é uma coisa que é mais manual, então depende de você o negócio. Tu vai ter que repassar essa informação para uma outra pessoa para que a outra pessoa se torne um artesão, por exemplo, para poder construir. Mas será que não existem máquinas que podem fazer esse processo e tudo mais? Então, assim, no primeiro momento, depende. Porque dependendo do negócio, não tem como você fazer a transferência da fabricação do produto em si, porque ele é muito manual, por exemplo. Então você precisa chegar num pico de vendas e faturamento e caixa. Porque faturar por faturar, e assim, quando a gente fala assim, vamos vender, vamos faturar, vamos crescer. Eu acho que crescer é uma obrigação da empresa. E é uma obrigação de verdade, tem que crescer. Mas se não for de forma saudável, é melhor não crescer. Isso. Senão a queda é gigante. Então por isso que eu falo depende. Agora, qual é o momento certo? Quando você tiver as informações na sua mão e na sua vista. Então tu olhou assim, olhou um dado na sua frente e aí tu viu lá. Qual o percentual? Eu falo muito isso e as pessoas até me zoam aqui dentro da empresa. E beleza, tô nem aí. Qual o percentual de participação das coisas? Você sabe isso? Quanto que o aluguel da sua empresa representa na sua receita, que é diferente do faturamento, tá? É o quanto você recebeu de dinheiro mesmo. E quanto representa no faturamento? Qual é a média que tem que ter? 3%? 5%? Isso até o Sebrae informa, né? Então tu tem que entender quais os percentuais que tem que ter uma empresa e verificar se a sua lucratividade está plausível para você fazer uma contratação, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Então, por exemplo, hoje tu analisou, tu não vai contratar hoje. Tu vai fazer alguns dados financeiros, para que daqui a 1 mês, 2 meses, você consiga ajeitar todos os processos da empresa, para que quando a pessoa for entrar, ela já tenha um pouco desenhado e ela consiga desenvolver a partir dela.
E aí também você já conseguiu fazer fluxo de caixa para sua empresa para que você consiga custear aquele colaborador. Porque não é só o salário, né, gente? Tem outras Tem coisas. muitos bastante custos coisa, para manter isso aí, né, meu? Acho que além de tudo isso que o David falou, um negócio muito importante, né? Além de tudo isso que o David comentou realmente, dá até ênfase nisso, que é muito importante, você tem que entender uma coisa. Cara, se você depende desse negócio, se você se sustenta desse negócio, e você só tá ali centralizando tudo, que se tu ficar doente, o que acontece? Cara, é verdade. Se tu ficar doente, o que acontece? Quem que vai embalar, né? Quem que vai fazer as compras? O que vai acontecer? Já pensou que tu fica, sei lá, 15 dias fora, 20 dias, não sei? Ou você realmente precisa sair? Então, acho que é um ponto importante a se pensar também, além de tudo isso que o David comentou, pensar, a empresa depende de mim pra rodar. Se eu não tiver aqui, a empresa vai rodar? Não vai. Eu tô quanto tempo fora da empresa, Will, mais ou menos? Uns 40 dias quase, Tem né? um tempinho já. E a empresa tá parada? 100% aí rodando, normal. Então, nesse caso, pelo que o Will falou, você acha que, pensando nisso, vale a pena você forçar um pouco mais, ou então, mesmo tendo as informações, ou não tendo toda a informação, ir atrás de uma pessoa para te ajudar? Seja ela contratada, seja ela parente, seja ela estagiário, você acha que é interessante isso? É importante, dependendo, assim, além de tudo isso que o David falou, é entender, você se sustenta desse negócio? Às vezes você está fazendo algo paralelo, tem gente que está trabalhando CLT, mas ainda está fazendo um e-commerce ali, né? Tá fazendo um marketplace, embalando o horário do almoço, despachando o horário do almoço, isso acontece. Você não se sustenta daquilo. Agora, a partir do momento que você se sustenta e colocando todos os pontos que o David trouxe também, é legal você entender, acho que é legal trazer alguém para me ajudar agora, né? Para não depender só de mim o negócio. Porque senão, cara, se tu não tiver na empresa e depender só de você, o negócio vai quebrar. E se você se sustenta daquilo, o que acontece? Então, e tem outros pontos também, né? Essa questão do caixa também, tem uma série de coisas, tem gente que nem tem gente que nem sabe o que é. Então, uma coisa leva a outra. Então, Tem acho gente que não importante. sabe nem precificar o produto que tá vendendo, né, cara? Acho que esse é um assunto importante, né? Às vezes ele tá faturando, sei lá, 50 mil, e se a precificação estiver errado, não tá ganhando dinheiro. Exato. Eu acho que assim... O quão importante... outra pergunta agora pra gente, quem tá estudando, pro Will. O quão importante é saber precificar o produto que você está vendendo no Mercado Livre, na Americanas, no Magazine Luiza, na Shopee, na Amazon, qualquer marketplace? Cara, é muito importante porque entra aquilo que a gente acabou de conversar, é o controle do negócio. Se tu não sabe quanto tá lucrando no produto, quais são os seus custos, tu não sabe o que tá acontecendo na tua empresa, tu só tá vendendo. Às vezes você tá pagando para vender, que é o que acontece bastante, a gente vê muito isso acontecer, você tá pagando só para vender, você só embalando pacote. O cara só embala pacote, pagando pra vender ali. A famosa frase, só tá embalando pacote. Só tá embalando pacote, né? E é um trabalhão do caramba você embalar. A galera que tá dentro do cenário entende, cara, é muito trabalhoso. Você fica o dia inteiro às vezes embalando, que é muita coisa. Então, cara, é muito importante você entender a precificação do seu negócio, precificar da forma correta, porque tendo essa precificação correta, tu entende e tem controle da tua saúde financeira da empresa. Tá. E aí os princípios de muitas coisas que o David já comentou aqui com a gente. Se tu não tiver isso, como que tu vai crescer? Não tem como. Mas o que levar em consideração na precificação, cara? Tipo, eu sei que, na verdade, quem já vende online sabe que tem a comissão do marketplace, tem às vezes o frete, isso tem que levar em consideração, isso a gente já sabe. Mas o que mais a pessoa que está vendendo online, começou a vender online agora, ela tem que buscar informação de? Eu acho que o Will consegue responder isso, mas só para até complementar a tua... Fica à vontade, cara. O que vocês dois falaram, assim... Uma coisa que é muito importante, todo mundo que está assistindo ou ouvindo esse podcast agora, é entender que a precificação, ela não é exata. Ela não é exata. E aí, quando a gente pega e faz uma fórmula no Excel linda, com cálculo reverso, com regra de 3 e o caramba, para conseguir fazer com que o cálculo da comissão do marketplace ou de um custo variável se acrescente ao custo do produto, para você saber... Não é exato. É exato para aquele momento que você precificou. Sim. Só que acontece um monte de coisa durante o mês. Então, tipo, do nada tem que comprar mais fita, porque acabou que tu usou demais, e aí você calculou errado, e é isso. Por isso que responde até uma pergunta, a precificação responde uma pergunta de gestão que você fez no começo. Por quê? A precificação tem tudo a ver com gestão. Quando você faz uma gestão muito bem feita, até dos insumos gastos e dos custos, despesas dentro da empresa, fazendo essa gestão, você consegue entender se a sua precificação está 100% correta, e normalmente não está, tá? E se você está fazendo as compras nos timings corretos,
E se você está entendendo que às vezes você precisa ter um custo maior porque você está crescendo, e aí você precificou errado já. Então, por exemplo, vamos supor que você está tendo 200 pedidos por mês. Legal, pô. E aí você está gastando mais ou menos, sei lá, uns R$300 de fita. É um exemplo, tá? Quem fizer o cálculo correto, não me julguem, é só um exemplo. Aí, do nada, você começa a acelerar o processo, não sei o que. E na precificação você colocar R$300 de fita. Aí, do nada, você faz 2.000 vendas no mês. Tu não acha que tu precisa comprar mais fita? Tu colocou essas mais fitas na precificação? Não, porque é normal tu não colocar. Porque tu faz o cálculo. Ah, mas dá pra prever? Dá, mas tu não tem assertividade. Tu não vai ter... Porque você vai precisar colocar o custo do ambiente que você está projetando algum crescimento. E aí, a partir daí, você vai crescendo. Só que às vezes você cresce demais. Muito rápido. Eu acho que a gente já falou isso alguma vez, que vender bastante é bom, mas muito rápido às vezes não é. Você pode quebrar uma empresa por vender muito de um dia para o outro. É mais ou menos isso que você está falando. Exatamente. E não só isso, como só para quando o Will for responder, a precificação exata, ela não existe para um negócio que está crescendo. O que dá para você tentar fazer é prever o crescimento, mas não é assertivo. Você tem uma bola de cristal? Não tem. Né? A gente não tem esses poderes ainda. Quem sabe algum dia a gente tenha. Então, essa parte do crescimento, você cria uma meta de gastos, despesa, não sei o quê, e você tenta atingir essa meta e tentar monitorar para que fique dentro dela. Porque se sair fora dela, mesmo faturando mais, aí a margem que você achou que era 10% vai reduzir para 9,86%. Já não é exato. Entendeu? Era isso. Pode explicar pro Luiz. A pergunta que eu fiz pro Will, eu acho que ele vai explicar, é o que a pessoa tem que buscar, sabe? Qual a informação? O que eu tenho que incluir na minha precificação, além da minha comissão no Marketplace? Eu acho que é essa questão que o David trouxe, né? De que não é exato. Imagina só quem não faz. Não é? Você fica imaginando. Tudo cagado. Se tu faz e não é exato, porque varia muito, né? Muito dos custos que o David comentou, depende do faturamento. O faturamento pode oscilar. Esse mês tu pode faturar 40, talvez mês que vem tu fature 20. Ficou sem um produto, o fornecedor não tem mais. Às vezes tu depende de 90% de um produto só que não tem mais e vai cair, enfim. Não é exato mesmo. Então imagina quem não faz. Mas entrando nos pontos da questão da precificação. Primeiro, primordial que o Luiz já falou, são as comissões, né? Comissionamento. Hoje é muito variado, cara, as comissões. Não tem mais comissão fixa. Antigamente a gente tinha, né, comissão fixa para os marketplaces há muito tempo atrás. Hoje a gente fala de marketplace, cada um tem as suas comissões lá, cada um com as categorias ainda por cima. E ainda tem frete grátis. Tem taxa fixa, tem frete grátis, então uma série de custos. Isso o cara tem que sentar, estudar, ler as regras e entender. Mapeia tudo isso no marketplace que você está trabalhando. Primeiro mapear cada comissão de cada marketplace e de cada categoria que ele trabalha. Primeiro passo. As regras de custo, né, daquele marketplace. E ele tem que mapear, ele tem que ter isso mapeado em uma planilha. Segundo passo, cara, é tomada de contribuição. Né? A gente comenta bastante, o David fala bastante sobre isso. São os custos do teu negócio, que mantém o teu negócio de pé. Né? Então a gente pode dar exemplos, a gente fala bastante nos nossos vídeos aqui na Place. Temos a planilha, inclusive, né? Depois a gente vai falar no finalzinho aí, é importante. Essa planilha, cara, é muito boa. Mas já ajudou bastante gente. Muita gente. Então, cara, nos custos do teu negócio, tu vai colocar na margem de contribuição ao aluguel, funcionário, né? O custo de papelaria, um jurídico, são todos os custos que mantêm realmente. As fitas que o David falou. As fitas, pode falar insumo, né, ali. Tudo que mantém o teu online de pé. E aí, esse total, tu vai fazer referente ao teu faturamento, que vai dar uma porcentagem. Por isso que quando tu faz isso, o faturamento variando pode dar uma porcentagem diferente uma da outra, de mês a mês, né? Como o David disse, ao longo do mês coisas acontecem. Então pode ser que tu fature mais ou menos. Ah, faz sentido. Entendeu? Se o faturamento for maior, o percentual de aluguel em cima do faturamento vai ser menor. Exatamente. Então tu pode previsionar, como o David falou, colocar para mais, talvez, né, David? Colocar um pouco para mais para você previsionar, mas mesmo assim não vai ser exato. Então volta aquilo que a gente falou, imagina que não faz, mas continuando. Cara, é tudo que mantém teu online de pé, baseado no teu faturamento. Margem de contribuição, segundo passo. Segundo passo, tem que ter essa porcentagem. E uma coisa que é importante a gente também colocar, que na parte dos custos variáveis, é importante, por exemplo, um imposto que você pague, sei lá, 4,5%. É importante você prever o crescimento. Desse imposto? Isso. Uau. Por quê? Quando você cria um planejamento estratégico, você vai criar também uma meta de faturamento, certo? Só que a gente só quer crescer, é esse o problema.
A gente não cria uma meta de despesas. Então, por exemplo, a gente tá faturando 20 mil. Mas e quando a gente estiver faturando 80? Mensal, durante 12 meses. Quanto que a gente vai estar pagando de imposto? Quando a gente estiver faturando 200 mil, quanto que a gente vai estar faturando de imposto? Então, você tem que, sim, mês contra mês, já calcular uma meta de crescimento de imposto também. Qual é o melhor caminho? Cara, não tem. Então, eu indico para todo mundo que faz, inclusive, consultoria de gestão empresarial com a Place, pegar, se é 4,5%, colocar 5,5%. Coloca 1% a mais, sempre. Porque fazendo isso, você faz um resguardo de caixa para que, se caso você crescer demais, você já vai ter esse resguardo para poder custear esse imposto a mais que veio, entendeu? Isso. Então, vamos supor que tu tá pagando 4,5, do nada vai para 7,5, porque você faturou muito. Lógico que vai dar uma diferença, você tá fazendo o cálculo em cima de 5,5, mas quantos meses você guardou de caixa para poder custear essa operação de 7,5? Quando for para 7,5, aí você vai ter que revisitar a precificação para poder mudar os cálculos, só que existe um problema. Você fazer a alteração bruscamente dentro dos canais de venda mexe de forma drástica com o algoritmo. Isso a gente já tem experiência. Que a vida do empreendedor é difícil, hein, cara? Não tem um minuto de paz. Não Porque ele tem que pensar na precificação dele, no possível aumento de um imposto, por exemplo, e ele tem que saber que isso vai impactar na plataforma dele, no Mercado Livre que ele está vendendo, pode ser que ele perca faturamento por conta disso. Então, o certo, mais certo mesmo a se fazer é o que ninguém pensa, é você já pegar e colocar a sua precificação como se você estivesse pagando a taxa mais alta do Simples Nacional. É o certo. Porque se você crescer, você não mexe no preço. É isso. Entendeu? Só que tem um problema. Como que tu vai vender? Aí você não vende. Vamos lá, Will. Segundo passo é a margem de contribuição. E o próximo, cara? O próximo é a nota fiscal, né? Entra aqui o David falou agora, o imposto. E aí previsionar isso é uma boa ideia também. Só que aí linka um pouco com outro passo que é o lucro. Mas, vamos lá. A nota fiscal, cara, tem gente que não sabe, tá? Eu já perguntei pra muita gente em consultorias, o cara às vezes não sabe o imposto que ele paga na nota fiscal. Isso acontece. Então, ele não cara, sabe o percentual que ele paga. É que paga, só paga. Eu acho que só paga e não sabe como tá fazendo. Se o cara não quiser, de repente, perguntar pro contador, tem um cálculo que ele pode fazer, né? Pra descobrir. Fala aí. Ele divide vamos supor que veio a guia de recolhimento pra ele e deu, sei lá, 11 mil. Baseado no faturamento. É só dividir esse valor sobre o faturamento das notas emitidas, tá? E não sobre o faturamento geral. Tem algumas pessoas que não emitem nota fiscal para algumas vendas. Eu já falei que eu tô nos sapatos de quem tá ouvindo, né, agora, então eu entendi que pode ter um faturamento maior. Outra coisa. Tá. Então tu faz o cálculo, divide o imposto sobre o faturado em nota fiscal. Não faz da venda, né? Não faz da venda, que tem variação de frete e tudo mais, tem que ser da nota fiscal. E aí você vai ter exatamente quanto que você paga de imposto. Porque a nota fiscal é a representatividade do valor gasto sobre o faturamento em nota fiscal. Aí vem o percentual de imposto. Se é 7%, 10%, depende. E frisando de novo, não façam faturamento em cima de venda, faz em cima da nota fiscal. Tem os dois relatórios, né, em sistema. Tem o de vendas e tem o da nota fiscal. Faça em cima da nota fiscal. Faz a divisão, vai encontrar essa porcentagem que o David está falando. Ou, cara, é só perguntar. Contador. Não fica no furacão só vendendo, né? Tem que entender as métricas do teu negócio. Não desmerecendo os contadores, mas tem contador que demora pra caramba pra responder. Tem. Então... Pois você acabou de dar dica, que é só dividir a guia que você vai pagar pelo seu faturado. Legal, então nota fiscal, terceiro passo. É isso. E, cara, depois vem o passo do lucro, que é essa parte mais importante, e eu acho muito legal essa parte do lucro. Mas pra vender no Marketplace, lucro acima de 20%, né? Cara, depende também. Depende. Tem gente 20%? Depende. Depende, porque eu acho que depende muito do negócio do cara. Se ele é um fabricante, ele vai conseguir uma porcentagem de lucro legal. Se ele é um cara que revende aqui no Brasil, normalmente, tá? Na média de 10 a 15, aí no máximo que ele consegue, em alguns casos, para mais de 15%. Só que não é o normal, não. A gente abaixo disso ainda? É, abaixo disso. Tem muita gente que consegue abaixo disso. Por isso que ele tem que entender o negócio dele. Entender como que ele tá lucrando. Tá? Que às vezes tu tá vendendo pra caramba num produto, às vezes tu tá lucrando 5% e tu nem sabe. Tá. Entendeu? Pô, não tá sendo rentável isso a longo prazo, 5%. Então tem esse fato, assim, cara, cada nicho, né? Depende, às vezes tu é um fabricante, às vezes tu é um cara que só revende, tu é um cara que importa.
a margem de lucro vai ser diferente entre os negócios. Porque dilui muito quando tu vai comprar de alguém que já tá importando, por exemplo. Entendeu? Vamos supor, tu vende pra mim, tu é um fornecedor. Bora. E eu compro de você, tô vendendo no Marketplace, já tá diluído aí o lucro. Sim. E tu vai lá e vende no Marketplace, quem que vai ter mais preço? Você com certeza, você é o cara que importou, tem mais lucro do que eu. Então tem essa questão. Então depende do negócio do cara. Falar de importação, fabricação, vai ser uma faixa de margem ali de lucro. O cara que revende ali já fica um pouco mais apertado, né? Então tem essa questão. Se a gente for pensar, então, o lucro é aquele percentual que a gente tem que adaptar porque a gente precisa, entendeu? Porque a gente vai pagar... a nota fiscal vai ser o mesmo percentual, a margem de contribuição vai ser o mesmo percentual dependendo do seu faturamento. Então, o lucro, que é o último passo que a gente tem que pensar na precificação, é o que a gente consegue ajustar. Então, a gente tem que fazer essa questão da precificação no lucro, pensando no crescimento, mas também pensando no final da ponta, no seu anúncio que vai estar lá precificado nos marketplaces. É isso. É o que a gente consegue ajustar nessa precificação, é o lucro. Eu consideraria saudável pra cima de 10 ali, não tá legal ainda 10, né? Mas considerando de 10 pra cima. Tá. E existem casos, né, David, que os caras vão ficar abaixo disso pra começar a escalar o negócio, normal. Vai ter gente que vai estar abaixo disso, dos 10%. Se ele estiver abaixo de 10%, ele tem que... Cara, tem que tentar subir isso, reduzir custo, talvez, ele um preço melhor. Tem que ficar doido já, tipo, mano, preciso subir isso ou ainda dá pra fazer alguma coisa abaixo de 10%? Não, acho que faz parte do negócio. Para todo crescimento existe um investimento. É isso. É isso. E às vezes você vai investir um pouco a sua margem para poder crescer e aí chegar nas medalhas necessárias, ter repercussão dentro das plataformas, que aí a partir daí você vai começar a ter um posicionamento muito mais forte lá dentro e automaticamente as suas vendas começam a aumentar. E aí é a questão de você criar novos anúncios dentro da plataforma e tudo mais para ter uma margem maior. Só que tem uma questão assim que eu queria trazer, uma pulguinha que veio na hora que você estava falando. O que é o lucro? Essa questão. O que é o lucro? Posso responder pensando em alguém que está ouvindo? Isso. Cara, o lucro é o que sobra depois que eu pago todas as contas. Legal. O que é o lucro? Pra mim, o lucro que a gente tá trabalhando hoje é o líquido do líquido. É realmente que tu tem todos os teus custos, o que sobra no final das contas, né? E aí é o que é o mais importante na minha visão. Que às vezes tu não tá lucrando nada. Esse que é o ponto. Tem muita gente que a gente conversa que é negativo, cara. Sim. É negativo. Então, ó. Uma coisa nessa conversa que é importante a gente colocar até pra discutir mesmo. Tá. Quando a gente faz a precificação... Boa. A gente naturalmente vai colocar os dados que o Will falou, que é colocar o custo do produto, aí a gente vai e coloca o preço de venda, né, pra gente saber quanto que a gente vai calcular através do preço de venda, quanto que está custando o imposto, a margem de contribuição, o custo dos canais de tarifas e tudo mais, e aí vem o lucro, né? Só que esse lucro, ele é chamado de lucro bruto. E aí, por que é chamado de lucro bruto? Porque, como que você cresce o negócio? De onde tu tira dinheiro? Por isso que existe outros cálculos depois do lucro que você precisa fazer. Então, por exemplo, quanto de percentual você quer crescer ou você tem a intenção de crescer o seu negócio de um mês contra o outro? Você vai usar 100% do lucro bruto gerado para isso? Então não teve lucro, entre aspas. Teve uma geração de caixa. Então gerou caixa, mas o lucro bruto se transformou em estoque para você poder crescer o negócio. Não, pera, calma. Então mesmo depois de eu pagar todas as contas da minha empresa, já pagar os percentuais, comissões do marketplace, pagar a nota fiscal, fazer a margem de contribuição, pegar aqueles 10% de lucro que eu tive, eu não tô tendo lucro ainda. Não, porque tu tá crescendo o negócio. Entendi. Então na verdade, tu usou o lucro bruto para poder fazer o crescimento do negócio. Como se pegasse esse dinheiro e reinvestisse ele. Você tá falando isso? Isso. Então, por exemplo, vamos supor que você compra, sei lá, esse copo. Legal. Aí você compra esse copo e você começou a faturar, sei lá, 10 mil só desse copo, né? E aí a sua margem de lucro bruto dá 10%. E aí sobra o dinheiro. Vai, R$1.000. Só que você precisa crescer o seu negócio, já que
Todos os dias você entende que está tendo um crescimento de vendas. Então, no dia 1 vendeu, sei lá, 3 copos, no dia 2 vendeu 8, no dia 5 vendeu 11 e aí foi crescendo. Sendo assim, como houve esse crescimento da quantidade de vendas do copo em si, no mês seguinte, no momento que você for fazer a recompra, você vai precisar comprar mais. Sim. Pelo simples fato de que você precisa crescer o seu negócio. Aí o que o empreendedor faz no primeiro momento e está certo? Ele pega todo o lucro bruto, todo o lucro bruto e coloca para reinvestir no negócio. Porque ele já pagou as contas, aí ele reinveste para poder crescer, certo? Depois de um certo tempo, ele automaticamente ele começa a ter a percepção: caraca, eu só trabalho e não tô ganhando nada. Na verdade tá assim, olha o negócio dele que tá ficando empoderado, tá começando a ser valioso e tudo mais. Então ele tá começando a fazer com que o negócio dele se torne mais rentável, se torne um negócio mesmo. Só que ele precisa criar um ponto de pausa. O que é um ponto de pausa? É fazer a análise do negócio dele e entender se aquele crescimento que ele está fazendo está sendo sustentável. Isso. Porque todo empresário, ele pega todo o dinheiro e fica reinvestindo. Legal. E ele fica só crescendo. E ele só cresce. É como se... Que horas parar de fazer isso? É isso? E aí, às vezes, ele tá deixando de contratar uma pessoa, por exemplo, ele tá pegando todo o dinheiro e reinvestindo. Ele tá trabalhando que nem um louco e só faz isso. Tipo, isso. E só faz o crescimento do negócio ele mesmo, mas ele não tem o negócio. Ele é o empresário. A empresa depende dele. Se ele quiser vender a empresa, sei lá, daqui a 5 anos, ele tem que se vender junto. Centraliza tudo, né? O cara centraliza Entendeu? tudo. Você vende o CNPJ e o CPF junto. Junto. E aí vai morar lá na empresa para poder participar do processo. Então, assim, por isso que tem que ter esse ponto de pausa para analisar os números e fazer um crescimento saudável. Por isso que, quando eu falo assim, vamos fazer a precificação, não sei o quê, vamos fazer a margem de lucro, cara, o lucro bruto até aí a gente consegue analisar. Legal. A partir daí é o empresário que tem que fazer. Entendi. Entendeu? Aqui na Place a gente tem um serviço de gestão, para quem não sabe, onde a gente gerencia o seu negócio e a gente te ajuda a você entender a precificação. Só que a partir do momento que você precifica, o que entra na sua conta é por sua conta, né? Então você que vai fazer a gestão dessa parte, você que vai pagar suas contas, seus boletos e tudo mais. Não tem a ver com a gente, tem a ver com a sua empresa. Sendo assim, é importante você que faz a gestão do seu negócio entender o que a gente está explicando aqui, porque a precificação é só a primeira parte. A precificação é a primeira parte para você ter o lucro bruto, mas e depois? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Então foi o que eu falei, eu acho que eu comentou isso também, você paga todas as contas e normalmente o que sobra, o que a gente imagina é o lucro. Mas o que fazer com esse lucro? É isso. Exatamente, é o que você fazer. E tem um ponto também do lucro que a galera pega e não é quanto tu quer lucrar lá. Às vezes o cara, eu quero lucrar 15%. Porque eu quero. Porque eu quero. É assim, não? Não. Porque não dá pra escolher. Eu acho que a galera pensa que vem só ele no marketplace lá, né? Só vai ter o anúncio do cara. Meu, tem milhares de pessoas vendendo. O que eu normalmente falo pra galera, pega uma planilha, mapeia todos os teus concorrentes. Todos. Coloca todos os concorrentes ali numa planilha com o preço que o cara tá vendendo. Depois precifica o teu produto e vê se tu consegue bater o cara. Normalmente tu não vai conseguir, porque tu colocou lá 20%, né? Eu quero lucrar 20%, 30%, 40%. Legal, bonitão. Aí colocou lá, tu tá conseguindo chegar próximo, vai conseguir bater esse cara? Não. Mas pra bater esse cara, quanto que eu tenho que reduzir esse lucro? Eu tenho que jogar ele pra 5% pra eu conseguir bater esse cara. Pô, já não fica legal? Tá. Talvez fique legal se você estiver estruturando o negócio, né? Se estiver sustentando o negócio. Buscando beleza. alguma coisa. Pra você escalar. Agora, se tu é um cara que já tá um tempo no mercado, já tá faturando, tu tem que ter isso mapeado. Quantos seus concorrentes estão vendendo e do lado quanto pra tu bater eles tu tá lucrando. Tu vai ter uma série ali de produtos e o mapa exatamente quanto tá lucrando em cada produto. Às vezes o produto que tu vende, que é 95% do faturamento da empresa, cara, tá, sei lá, tu tá lucrando 2%. Na tua cabeça tá entrando dinheiro pra caramba. E tu tá lucrando 2% naquele produto. Faturamento é diferente de lucro, na verdade. É exatamente isso. E uma coisa que o Will falou agora que eu queria perguntar pra ele, que, cara, aí eu fiquei de cabelo em pé agora, só pensando nisso. Que cada produto tem que ter a sua margem de lucro. Não dá pra você colocar 15% em todos os seus produtos. É isso. Não dá. Tu tem que mapear o teu negócio. Tá. Às vezes tu consegue comprar mais de um produto, menos, e isso vai diferenciar na hora da compra, né? A forma de pagamento também, né, David, varia muito.
influencia também no custo do produto. Então, o que eu realmente recomendo a galera fazer? Pega uma planilha, mapeia todos os concorrentes, o preço de cada um deles, coloca até o link do anúncio, que é legal para tu ficar rastreando. E do lado tu coloca, para bater esse cara, quanto que eu tenho que ter de lucro? 5, 6%. Mapeia o produto 1. 2, 3, 4, mapeia tudo. Aí tu vai ter um mapa de quais são os produtos que tu precisa focar, quais os produtos que tu precisa parar de comprar também. Que aí tu vai ter um mapa do que vai rentabilizar pra você e o que não tá rentabilizando. E isso muda todo o game, cara, porque muda totalmente a estratégia. Às vezes você tá apostando num produto que você acha que vende muito, tá estourando, só que não tem lucro nenhum. A gente já viu muitos casos que o cara tava de menos 10, menos 20, menos 30 em consultoria. Ele tava pagando pra vender? Tava pagando pra vender. Na verdade, ele achou que tava escalando pra caramba, mas não tava. Isso muda totalmente o game, que ele parou de comprar esse produto e jogou o foco dele para um outro produto. E muda totalmente o direcionamento do negócio se tu fazer isso. Por isso que eu acho que primordial, o fundamento de tudo que o David vem trazendo, que ele comentou aqui, dessa questão de lucro e tudo mais, é a precificação, cara. A precificação te leva a tu entender e ter controle do teu negócio. Pra mim é um mapa da saúde financeira do cara ali. Tem um vídeo que saiu no YouTube da PlayStation que a gente fala sobre o estoque saudável, né? Estoque saudável. E eu posso colocar aqui que a gente tem que ter uma precificação saudável também. Sim. Se quiser, qualquer tipo de gestão de uma empresa, se quiser gerir uma empresa de uma forma certa, precificação saudável. Precificação é mais importante. São vários pontos. O David trouxe outros pontos, né, David? Tem a questão que varia do faturamento. Depois, quando sai o lucro, você tem que... O que você vai fazer com esse lucro depois? Tem que ter muita coisa. E pra contrapor tudo que o Will falou, eu vou... Acho que não é que eu tô aqui pra isso. Que nem tu falou assim, tem que ter um estoque saudável, tem que ter uma precificação saudável, só que tem que ter uma estratégia saudável também. É isso. Então, assim, por que eu falo da estratégia saudável? Porque tudo que o Will falou é o mínimo, é o arroz com feijão. Mas como que a gente come a carne ou os legumes chique ou alguma coisa mais requentada dentro de um almoço gostoso e tudo mais? Como que a gente faz isso? Então, isso que você falou de estoque e precificação é o básico. Para começar, você tem que ter isso. Não é só ir lá anunciar e já era. O básico, né, cara? E tem gente que não faz. Aí, pra gente passar pro intermediário, por exemplo, a gente tem a precificação. A gente sabe que o nosso concorrente está vendendo esse copo aqui a R$16,90, por exemplo. E se a gente for vender a R$16,50, a gente ganha dele. Então a gente vai vender mais. A gente ganha dele em preço. Em preço. Tá. Só que a gente vai vender mais. Será que essa é a melhor estratégia? Pra gente conseguir focar na margem de lucro que o Will tá falando? E eu tô falando exatamente o que eu tenho de experiência em relação a não só clientes aqui dentro da Place, mas amigos fora da Place que vende bastante. Uma das estratégias que eles fazem é tudo que a gente falou até agora na precificação. Só que ao mesmo tempo eles colocam uma nova coluna dentro da planilha da precificação e colocam assim, preço vantagem. Um exemplo, não é esse o nome que eu ia utilizar, mas preço promoção. E aí eles colocam um preço com 20%, 30% maior do que o preço de venda que saiu na sua precificação. Por que isso? Para qual é o sentido de fazer isso? Vou explicar. Exemplo, lá no Ofertas, dentro do Mercado Livre, ele libera só depois que tem 3 vendas, certo? Uhum. Só que não é assim que funciona. Tipo, é o que eles falam. Até porque na conta da minha esposa, quando eu testei numas meia que não vendia porcaria nenhuma, e aí eu testei colocar o preço 25% mais caro, abriu Ofertas. Depois de 3, 4 dias, abriu Ofertas. Consequentemente, eu consegui ativar o Ofertas com 15, 20% de desconto e eu consegui ter... Eu não tenho mais na meia. Acabou. Acabou, zerou a minha. E eu vendi num preço que eu queria vender. Que legal, cara. Aí, pensando em parte estratégica, isso é só uma das coisas. Sim. Pensando na parte de precificação, estoque, focado na estratégia, não é também você só pensar em brigar por preço. Mas também a gente conseguir entender de forma estratégica como que a gente consegue anunciar um pouco maior o produto para reduzir através de promoção o ads. E aí, através disso, o nosso produto ele ser melhor propagado para dentro da plataforma. E isso não quer dizer que vai fazer com que o seu produto venda mais. Não vai. Tá. Mas, ao mesmo tempo, você vai começar a sentir o mercado. Porque você vai começar a ter visualização do anúncio. Você vai começar a ter algumas poucas vendas. E aí, a partir daí, você consegue ter munição
para poder alterar preço, reduzir preço. E quando você reduz preço, o negócio começa a acontecer. Então, por isso que a parte estratégica é muito importante. Então, assim, tu tem a base da precificação, que é o mínimo, só que você tem que anunciar num preço um pouco maior, mas isso tem que ser planejado. Não, vou anunciar R$50 mais caro. Não, louco, tá louco. Não vai vender essa porra. Eu acho que né? Não faz sentido. a gente tá falando de gestão, desde abrir essa parte de estratégia mesmo dentro do Marketplace. Eu acho que isso dá um belo de um Placecast, cara. Dá pra gente fazer um podcast falando de estratégia. Tem a ver com gestão também. Porque se você não mapeia a estratégia, a sua gestão vai errada. Ela, tipo, não desenvolve. Porque você não vende. Ou você vende com preço errado, com preço mais barato. Então, por isso que a gestão ela é feita por pilares. Então tem o pilar, por exemplo, de setores, tem o pilar da parte tática e estratégica, tem o pilar de estratégia de anúncios, tem o pilar de estratégia da curva ABC de produtos. Um outro ponto, curva ABC de produtos. É uma coisa muito, mas muito importante mesmo para você conseguir desenvolver o seu negócio de forma assertiva. Como o Will falou, vai ter produto lá que o lucro da curva A vai estar em negativo 10%. Mas tem um produto da curva C que vai estar positivo 25%. Será que esse produto que você está trabalhando na curva A não é o errado comparado ao da curva C? Será que não é o que você deveria estar trabalhando e focando o seu tempo? É isso, entendeu? Então por isso que eu acho que é um triângulo das bermudas. Estratégia de preço e estratégia mesmo. É isso. E, cara, é muita coisa, tá vendo como é muita coisa? A gente comentou um monte de métricas, de pilares aqui que o cara precisa ter rastreado. E tu imagina só, assim, tu voltando, né, no que a gente comentou de centralizar tudo isso. Você tem que ter tempo pra pensar. Como que tu vai ficar lá embalando, tu vai comprar produto, fazer tudo no teu negócio, sendo que tu tem essa série de métricas, né, Não, pra ter mapeado, de chegamos estratégias. à conclusão que uma pessoa só é difícil demais fazer tudo isso. É complicado, não dá. Caraca, velho. Não, e aí eu acho que tem essa questão da precificação que a gente falou. Eu acho que é primordial, hoje todo mundo tá por dentro disso, é tu ter um RP. É tu ter um sistema de gestão. Um sistema onde vai encaixar todos os teus pedidos, tu vai emitir a tua nota fiscal, tu vai ter controle de estoque. Então, cara, precificação ali tem que entender que é o controle do teu negócio e também o RP, tem que ter. É um sistema que vai juntar todas as informações e transformar a sua emissão de nota, a sua emissão de pedido, de etiqueta mais fácil, é isso? É isso, vai sincronizar estoque, preço. Então, pô, tu tem lá 5 marketplaces. Vender um produto no marketplace número 1, você tá lá com 100 de estoque, foi para 99. Legal. Automaticamente esse sistema vai jogar 99 para todos os outros. Então ele, né, já te ajuda nisso. Tá, você aí que tá ouvindo agora e faz o controle de estoque dentro dos marketplaces manualmente, tudo, o RP vai te ajudar nisso. Você não vai precisar mais fazer isso. Exatamente. E o David sabe muito bem o que é fazer manual, porque a gente já fez muito isso manual no começo dos primórdios dos marketplaces. Não existia essas coisas. Não existia nem né? Amazon, nem nada, nem via varejo. A gente fazia tudo manual da David. A gente tinha pessoas para atualizar estoque, cara. Uma pessoa específica. Então, olha só, hoje já mudou. Ela pegava o número de pedidos daquele produto e ele deduzia do estoque manualmente, é isso? Tudo, né, David? Comenta aí. Uau. Basicamente a gente tinha um processo para cada pessoa, porque era por pessoa. Era o canal, uma pessoa cuidava de 2 canais, era assim que funcionava. A gente pegava todos os pedidos que teve no dia em quantidade de vendas por produto, deduzia, como você disse, através de uma planilha, uma planilha base de estoque que a gente tinha. Uau. Aí deduzindo, aí vinha o valor de estoque correto. Aí acho que era o Will que fazia, não lembro quem fazia, mas a gente direcionava para as pessoas essa nova planilha e essa pessoa tinha que subir manualmente. Só na Amazon era mais fácil, né? Não dá para integrar o estoque. Na Amazon dá para você subir a planilha e já vinha o estoque, mas nos outros canais não eram assim. Nem no próprio Mercado Livre era assim no começo. Caraca. E aí a gente tinha que ir lá e subir de forma manual o estoque correto para poder descontar. E não só estoque, né? Tipo, a pessoa cadastrava o cliente, depois cadastrava o pedido. Primeiro o cliente, depois o pedido. Nossa. Então, se a gente vendia, sei lá, 200 pedidos no dia, era 200 vezes ela cadastrando um cliente 200 vezes, 200 vezes cadastrando pedido com o cliente integrado. Era assim. Entendeu? Então, era o dia todo pra fazer isso. Era a Estética que fazia, né? A parte de a pedida. Cara, era muito rápida, velho. Caraca, ela era um robô, certeza. Fazia muito rápido. Muito rápido. Né? Pelo que o Will falou, a presença de um RP, de um sistema, é tipo mudar o jogo mesmo também. Muda o jogo. E tem muita gente que acha que não é possível fazer, tipo, assim, de forma integrada. Cara, é muito possível. Mas quem tá ouvindo o podcast agora, eu vou me colocar de novo no lugar dele,
Que horas, cara, eu faço isso? Que horas eu contrato um RP? Que horas eu penso num sistema para isso? Seja qualquer um deles do mercado, que horas eu contrato? Cara, a minha visão pode ser diferente do Will, não tem problema, Fica à tá? vontade, eu quero isso. Mas eu acho que no primeiro momento não tem que se contratar RP nenhum. Legal. Eu acho que tu tem que testar, ir lá pro campo de batalha, entender como funciona, ver o rolê, errar um pouco, tu vai errar um pouco, é normal. E aí, no momento que você sentir um pouquinho de dificuldade, por quê? Uma das estratégias é criar vários anúncios. Sim. Só que às vezes você não tem o estoque certo daqueles vários anúncios, né? Então, quando você entender que o momento certo de começou a vender e começou a dificultar esse controle manual, aí sim é o momento de você ter um RP. Você pode começar desde o começo, só que eu acho que você pula etapas. E eu acho que é muito importante ter as etapas corretas e você passar pelos problemas iniciais para você ter insumos para ir para o próximo passo. Pular etapa é uma bosta. É sério, pular etapa é uma bosta. É que nem assim, por exemplo, tu quer... a gente tem a formação de liderança aqui. Sim. Para eu me tornar o líder que eu sou hoje, que não é o high-end, o Will para se tornar o líder que ele é hoje, ele precisou passar por etapas. Jogamos ele no fogo, ele se ferrou para caramba. Ele conseguiu se desenvolver, em algumas coisas ele não conseguiu se desenvolver, outras coisas ele conseguiu se desenvolver, mas ele fez uma etapa. Ele passou pela escadinha, pelos problemas, entendeu, absorveu o desafio e foi para cima. Por isso que as etapas são importantes, para que você consiga desenvolver a sua mente e quando você se vê daqui a 1 ano, você vai estar completamente diferente. Porque você realmente aceitou o desafio e foi para cima. Por isso que no caso do RP, eu acho que no primeiro momento, sei lá, faturando 5 mil, 10 mil, ainda não é momento. Acima disso, eu acho que já é. Sim. Acho que no grupo eu já vou deixar o Will falar, porque eu acho que a opinião dele vai ser um pouco diferente. Eu acho, mas vamos ver. No grupo de liderança, eu acho que o Marcos postou ontem, e eu entendo que esse campo de batalha que você está falando, esse não pular etapas, é aquele famoso Street Intelligence, né? Que você vai buscar essa inteligência de mercado, de como que é o seu produto, de como que é o seu nicho, realmente lá na frente, na rua. É isso? Entendi. No campo de batalha. No campo de batalha, E você, Will? No início você pode começar ali, pouquinhas vendas, só que eu sou muito a favor do sistema, tá, galera? Eu queria isso. Eu sou muito a favor do sistema. Mas por quê? Cara, por que desde o começo o sistema? Porque desde o início a gente estava falando de ter dados, né? Legal. De ter controle do negócio. E desde o início você ter essa coleta de pedidos, né? Absorver os pedidos nas plataformas, você vai tendo dados, você vai tendo insumo, relatórios. Então você vai acompanhando de perto do início a como o teu negócio está crescendo. Então eu sou muito a favor do sistema. Claro que, cara, tá fazendo 2 vendas por dia, 3 vendas por dia, não sei se é necessário, né? Porque hoje a gente entende que os sistemas são acessíveis, Sim, mas totalmente. quanto menos custo tu tiver no início, melhor para tu conseguir alavancar o negócio. Mas, cara, começou a ter um fluxo ali de vendas no dia, para mim tem que ter. Tem que ter o sistema para tu conseguir acompanhar o teu negócio com as métricas certas, relatórios certos, que envolve tudo que a gente está conversando. Aqui, Tu vê, são sacrifícios, né? São sacrifícios, né? Se as pessoas forem na minha visão, vai sacrificar uma coisa. Se as Tá. pessoas forem na visão do Will, vai sacrificar outra coisa. Porque na visão do Will sacrifica algumas etapas, como eu disse, né? De se ferrar mesmo no rolê. Só que na minha visão sacrifica também os dados, né? Que também são importantes. Então aí cabe você a decidir aí. Talvez o crescimento na visão do Will seja um pouquinho mais demorado, porém embasado com dados, e o crescimento na visão do David seja um pouquinho mais rápido, porém mais desordenado. Isso, É isso. E eu como líder de implantação aqui da PlayShoe, eu sei que se você começa sem sistema desde o começo para arrumar depois, é uma beleza, é muito difícil. Tá? É bem Então tem que complicado. pensar isso, tem que colocar isso na Sim. balança também. O quão difícil vai ser você organizar todo o meio ambiente que você já criou nos Marketplace e trazer para dentro do RP hoje. Exato, porque o legal, o Luiz tem comentado sobre isso, porque quando você começa sem um sistema, você está cadastrando anúncio por conta nas plataformas, nada tem vínculo. Se tu precisar fazer uma atualização de estoque em massa, preço, você vai ter que fazer manualmente em cada marketplace. Tendo um sistema, você faz isso num lugar só.
Tem Não, esse por ponto isso, também. por isso que... Não, só pra deixar claro e alinhado. Eu não Deixa tô ele falando... se defender. Eu não tô falando para as pessoas irem pros outros canais, tá? Tô falando pra ficar só no Marketplace. Tá, testa aí o Marketplace. Crescer naquele... Vai, Mercado Livre, que é o principal. Tá, legal. Testa lá, foca lá 100% É lá, isso. entendeu? Agora, se começou a ir pra outros canais, aí já tem que ter o RP, não tem como, entendeu? O RP é necessário. Uma frase que, eu não sei, se o Marcos Alberto tivesse aqui, ele ia tirar do bolso, ele ia saber de quem era. Mas é assim, a gente cresce de verdade no caos. É no caos que a gente cresce. Porque a gente se... É que nem um diamante, por exemplo. O diamante, ele se torna um diamante porque ele é lapidado e tá, tipo, sob Na pressão. E é assim que a gente cresce. Então falando de RP, ele é capaz de controlar o estoque de mais de um anúncio do mesmo produto em mais de um marketplace. É tipo isso, viu? É isso, é isso. Vamos supor que tu tem 50 anúncios Boa. nas tuas plataformas, 50 em cada plataforma, tá? Do mesmo produto. Do mesmo produto. Você duplicou ele 50 vezes. Exemplo, tá? Em uma ação que tu vai fazer no teu RP do Bling, ele vai conseguir ali fazer o controle de estoque de todos esses 50 anúncios em cada plataforma. Então, descontar o estoque, zerar o produto, se for o caso, acrescentar estoque. Ah, que legal. Então, o RP ele consegue fazer todo esse teu controle, né? Por isso que eu considero muito importante. Então ele vai transformar, por exemplo, a estratégia que o David falou de vender mais numa forma mais fácil. Ele vai controlar isso de uma forma mais fácil e vai ficar até mais fácil de fazer estratégia. É isso. Exatamente. Legal. E no RP, cara, o RP é a estratégia. Ter um RP é a estratégia. Legal. Então, por isso, na minha visão, tem que ser por etapas. E aí, no momento que você tiver o ERP, aí tu vai pensar em outro ramo de estratégias, uma outra sincronia. Mas é muito importante ter. Não deixe de ter. A gente tem cupom pra quem quer Então, eu ia contratar? falar isso agora. Aqui na PlayStation a gente utiliza o Bling. Então, se você ainda não tem o Bling, digita lá no Google Bling, BLING, e usa o nosso cupom, que é a hashtag PlayShoes. Você vai ganhar 4 meses sem mensalidade, mais 8, desconto de 8 parcelas depois desses 4 meses. Muito Coloca top. lá, utiliza o Bling bastante, aprenda sobre ele. Se você tiver alguma dúvida, no nosso canal tem alguns vídeos que a gente fala sobre Bling. Bastante conteúdo lá. Beleza. Legal. Então a gente está falando de gestão, chegamos na parte de estratégia, chegamos na parte de ter um sistema para isso, para que você tire esse problema de controlar estoque e utilize esse tempo para fazer estratégia, pensar de uma forma mais... uma gestão melhor. Beleza. Tem uma coisa que eu já pesquisei um pouco e poucas pessoas sabem o que é ou fazem isso, que é a conciliação financeira. É isso. Você considera, Will, importante? Isso tem que estar na hora de precificar, na hora de fazer uma gestão do seu negócio? Confere. Tipo Jequiti, tá ligado? Do nada, assim, né? E aí Do nada. continua. Confere. O que é confere, cara? Não entendi. O que é confere, David? A Confere é um sistema que a gente tem parceria e ele faz a conferência de todos os pedidos dentro do Mercado Livre e automaticamente ele já te mostra se ele tá te dando lucro ou se tá te dando prejuízo. É bem bacana, automático. E também faz a conciliação também de cada pedido. Então ele mostra para você o que você recebeu. Foi descontado da forma certa? Em relação a frete, comissionamento, taxa fixa, então Mas ele te era dá pra ser que nem segurança. Jequiti, pô. Tá, Nada, né? Era só tipo assim, confere e Deixa acabou. salme. Deixa- no deixa- assunto, né? Pensando Muito bueno. quem tá escutando o podcast agora, e, cara, escutou conciliação financeira a primeira vez na vida, sabe? Tipo, primeira Vamos lá, vez que eu escuto vamos sobre isso, eu vou pedir pro Will explicar o que é mesmo uma conciliação financeira. Depois a gente fala um pouco mais sobre Confere, que eu fiquei bem interessado nisso, cara. Eu não conhecia. Bora lá. Então, conciliação financeira. Primeiro que, cara, quase ninguém faz. A gente pergunta nas consultorias pra galera, e você faz a conciliação financeira? O que é conciliação financeira? Foi exatamente o que eu falei agora. O pessoal escutou a primeira vez na vida. E a gente pega cliente que, cara, vende muito, de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, né, David? Cara, às vezes o cara não sabe o que é. Cara, conciliação financeira nada mais é você entender o que você recebeu, se foi debitado, debitado na tua conta de forma correta. Ou seja, cada plataforma tem um custo. Perfeito. Frete grátis, comissionamento, taxa fixa. E todos esses custos, eles estão ali nas plataformas, né? Para você entender qual é o custo de cada uma. Tá. Conciliar esses pagamentos é você entender se o que foi dito perante o marketplace em relação à comissão, taxa fixa e frete grátis, está de acordo. Então, você vendeu. O que você recebeu daquela venda está de acordo com essas métricas que o Mercado Livre disse que ia descontar?
Uau. Você tem que entender se realmente foi 16%, por exemplo. Se foi um frete grátis que ele discriminou ali dentro da tua venda. E aí você entende, pô, recebi de forma correta. Porque de acordo com as métricas do Mercado Livre está correto. Descontou da forma que está aqui nas métricas do Mercado Livre. Só que assim, é tudo sistêmico, gente. Hoje a gente tem marketplace. E são sistemas, não são pessoas operando ali. Pode ser que em algum momento vai surgir um erro por parte da plataforma. E pode ser que algum dos pagamentos vai acontecer um erro ali de 1 centavo, R$2, R$3. Então acontece em todos os marketplaces do repasse, tá? Em algum momento ser feito da forma incorreta. Então faltando algum valor em algum pedido, alguma venda a menos, porque acontece erro sistêmico. Então, às vezes vem até uma tarifa diferente, né? É, uma tarifa diferente. Vem aí o exatamente. frete, veio com peso maior, e aí o frete que você estava contabilizando era, sei lá, R$20 e estão cobrando 40. Exato. E aí tu tem que contestar, né? Tipo, a conciliação financeira serve para você contestar aquilo Exatamente. que foi debitado na tua conta de forma incorreta, né? Exatamente. De forma simples pra galera entender, o Marketplace falou pra mim que ele vai descontar isso. Foi Tá. realmente descontado isso? Caraca, peraí, tem que prestar atenção nisso também. Acontece isso? É normal ou é esporádico? Não, é normal. Pela Acontece. experiência Normal, que vocês têm. acontece sim. Caraca, é menos velho. centavo aqui, menos centavo lá, só que isso em Não, e às vezes nem é quantidade. centavo. Não, às tem vezes pra mais. às Tem pra muito às mais. vezes a gente já viu até em conferência manual que era tipo R$10 de diferença. Imagina isso em 50, 100, 3 mil pedidos. Exatamente. Acontece. Entendeu? Então pra É, isso que porque você contesta. Chega um momento que em relação a número de pedidos diários que, Isso, na que ponta, a loja tem, faz diferença. que você não consegue. E não só faz diferença, como você não consegue conferir isso realmente. Exatamente. Então, você não vai pedido por pedido, realmente. Peraí, essa categoria, o percentual é 16,5%, no meu anúncio clássico, se for prêmio é 18%. Exato. E fazer isso pedido por pedido aí fica inviável e Exatamente. impossível, na verdade. Então, só de forma resumida de novo pra galera. A conciliação é você entender do que você recebeu que foi descontado da forma que o Mercado Livre acordou com você que seria descontado. Legal. Então, vou descontar 16%. Fez a venda, foi descontado 16%? O frete grátis está de acordo? A taxa fixa está de acordo? É você entender se o que você recebeu que legal. está correto perante o acordado entre você e a plataforma. Tá. E, cara, isso pode acontecer em todos os pedidos. Como o David disse, imagine se você, sei lá, tem 10 mil pedidos no mês. Como que você vai fazer Não é isso? possível. Porque a conciliação, o que a gente faz, né, David? A gente sempre fez assim, uma conciliação que a gente vai ali na ponta mesmo, entende, destrinchado. A gente pega o relatório de vendas da plataforma, relatório de vendas do teu sistema e compara pedido a pedido. Você faz na unha ali, pedido a pedido. E aí, de novo, imagine se você tem uma quantidade muito grande. Como que tu faz Não essa dá. conciliação? Possível. Pro que ver. Exatamente, você pode fazer um pode que ver. Cálculo automático, demora mais ou menos uns 6, 7 dias pra É. conseguir fazer. Tem gente que contrata uma pessoa específica pra fazer isso, né? É. A pessoa contrata realmente pra ficar fazendo conciliação, porque Não, todo mas mês tu tem que fazer isso. Eu penso como empreendedor, cara, se eu descubro e se eu tenho a mínima noção que o marketplace está descontando errado, eu vou ficar preocupadíssimo. Porque eu isso vou quebra atrás tudo, disso. Né? Isso quebra Sim. tudo que a gente conversou aqui agora. Toda aquela precificação que a gente falou, nota fiscal e Exato. O vai teu por água sistema, abaixo. teus dados, controle do teu negócio. Se você fez tudo isso correto, ainda considerando que o David ainda falou, poxa, não é assertivo 100% a questão da precificação. É o mais próximo que você pode chegar para ficar da forma correta. Imagine se você está recebendo errado. Tá. E vocês comentaram, quando a gente entrou nesse papo de conciliação financeira, vocês comentaram do Confere. Sim. O que é o Confere, cara? Não, e só Pra quem nunca ouviu falar. Só para complementar, e mesmo que o marketplace esteja te pagando correto, que acontece também, tá? Só pra sim. ficar claro. Com Claro. certeza. Ninguém tá colocando aqui, né? Mas assim, se o marketplace está te pagando correto, através de uma conciliação financeira, você consegue compreender se a sua margem de contribuição é 6% mesmo ou é 15%? A sua margem, o seu imposto realmente está em 4% ou ele está em 10% já? Exato. E aí, através disso, você vai entender se aquilo que você precificou anteriormente já ainda está adequado. Então, na conciliação financeira, você tem essa visão que aconteceu para você mudar para que não aconteça novamente. Exatamente. Então, tudo que você estruturou lá na precificação, você entende na conciliação se está de acordo com o que você A conciliação é mapeou a ali. ponta de tudo que você fez. Exatamente. Top. Não só do teu recebimento, mas de quanto você está lucrando realmente em cada pedido, da margem de contribuição, nota, tudo. Ah, que Então tem que ser irado, velho. feito, tem que ser feito.
E muita gente não sabe, não faz e deixa isso de lado. Às vezes, como eu disse de novo, tem gente que fatura 2, 3 milhões mês e não faz. E aí pode estar perdendo dinheiro aí e não tá vendo. Maravilha. Agora sobre a Confere que tu perguntou, a Confere que é a é um Confere? projeto que é meu, do Wilfred, do Ricardo, do Silvio e qual é o nome do outro menino mesmo? Eric. Desculpa, Eric. É isso, estamos iniciando o projeto. É um projeto, um MVP que a gente está iniciando para poder ser parceiro 100% da PlayStation e de qualquer outro parceiro que tem, né? Porque é uma coisa que existem outras empresas que fazem conciliação, mas não é assertivo, não tem a informação que é necessária e a gente vai na ponta para a pessoa entender se tem lucratividade ou não, entendeu? Então a Confere é basicamente uma ferramenta que você interliga ao seu Bling, por exemplo, e a sua API do Mercado Livre ele já traz as informações se você estiver preenchendo os custos correto e tudo mais, que é muito importante que tenha o preenchimento correto da ferramenta em si, entendeu? Então, Confere é basicamente isso, é uma ferramenta que te traz na ponta se você está tendo lucratividade ou não. Ele é como se fosse um RP para conciliação financeira. É um sistema que ele vai... É um complemento. Ele complementa o Bling, por exemplo, e o RP. Genial. Esse relatório que a gente falou de você pegar o Mercado Livre, relatório do Mercado Livre, por exemplo, o relatório do Bling, em um clique ali, você escolhe a data, ele te traz em alguns minutos já pronto isso. Caraca. Então ele faz a conciliação em alguns minutos para você. E aí, o bacana aqui, ele vai te dar a visão de se você está recebendo certo ou errado, e se tiver errado, ele vai te dar a diferença. E também na ponta ele te mostra quanto você está lucrando em cada pedido, qual é o imposto de cada pedido que está sendo cobrado e também a questão da baixa contribuição, né, que a gente conversa bastante. Então é interessante que é um sistema que em poucos passos ali ele faz para você a conciliação, que no caso é muito importante. E aí você valida se a projeção que você fez no passado bate com o que você está tendo de realmente de despesa. E aí você já calcula para o futuro. É isso. Tu entende o passado, manipula o presente para focar no futuro. É basicamente essa a ideia. Caraca, legal. É isso. Perfeito. Gente, eu acho que é isso. A gente falou bastante de gestão. Eu acho que quem escutou o podcast até aqui, seja ele a pessoa que já vende online, ou então está querendo começar a vender online, ou já é uma grande empresa que vende online, tem informação bastante dentro desse podcast para tirar alguma coisa, para facilitar a sua gestão dentro do online. É isso? É isso. E só para o pessoal que quiser conhecer, Confere. O Will vai deixar o site. Tem um cupom. Esse cupom tu vai apresentar lá para o pessoal. É só colocar hashtag Place2You. A Place2You indica, né, clientes para lá. E automaticamente a gente consegue manter essa parceria, esse fluxo bem da hora. Show. Tá bom? Maravilha. Qual é o site mesmo, Will? É www.confere.com.br. Confere é com Y no final. Legal. Então, bem facinho de achar lá. Acho que vai tá na bio do episódio aqui. Vai estar o meu Instagram, o seu Instagram, o Instagram do Will, vai estar todo mundo aqui embaixo. Instagram da PlayStation. Se você não conhece a PlayStation ainda, procura lá playstation.marketplace no Instagram. E no YouTube é PlayStation só, você já vai encontrar a gente, tem bastante conteúdo lá. E eu acho que é isso. Foi o 20º episódio, acho que é o último da primeira temporada, acredito eu. Olha aí. A gente vai ver ainda eu achei interessante demais. Considerações finais. Eu vou pedir pro Will. Top. O que você achou? Nossa, ficou faltando uma coisa nesse podcast. O quê? Manda. Falar sobre... A gente pode abrir um outro podcast. Não, puta, um negócio que precisava ter falado. Sobre projeção de crescimento quando o cliente compra faturado. Isso é muito importante. Puta, era muito importante a gente ter... Vamos falar, vamos marcar pra fazer um outro episódio? Vai ter, pô. Isso é importante. E é o próximo. Se não for o próximo, vai ter alguma coisa falando sobre isso. Um Placecast inteiro falando sobre projeção de pessoas que compram parcelado. O famoso 30, 60, 90, é isso? 30, 60, 90. Beleza, pode deixar. Se você quer saber sobre isso, pô, comenta aqui embaixo, comenta no canal do YouTube. Fala, pô, eu quero saber sobre essa projeção aí interessante, dessa progressão 30, 60 e 90. Eu faço a compra do meu estoque dessa forma. Como que eu posso fazer da melhor forma possível? Tá pedidinho. Beleza? Show. Fechou. Então, vamos lá, considerações finais. Eu gosto de fazer as considerações finais, é o playbook, né, que a gente fala. Uhum. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, de forma resumida, cara, primeiro ponto é a questão da precificação. Entenda, tenha controle da questão de saúde financeira. Você entender na tua precificação vai levar a outros pontos que o David comentou aqui com a gente.
que é muito importante a gente ter ali na ponta esse controle. Segundo, RP, tem que ter. RP até, né, um hub, talvez, se você pesquisar. RP é o primordial. É um custo acessível, você consegue economizar muito tempo ali e descentralizar, né? Não centralizar tudo em você. E a última etapa, na minha visão, é a questão da consideração financeira. Acho que esses 3 pilares aí são muito importantes na parte da gestão. E entendendo um pouco cada um deles, você vai a fundo para entender outras métricas. Cara, tem que estudar, né? Não adianta só a gente comentar, o cara pegar insight aqui. Meu, mapeia isso, estuda a fundo cada um deles, você vai ter bastante insumo aí para entender o negócio. Legal. David? Cara, foi muito legal mesmo. Numa conversa com o Ricardo, ele pegou e falou assim, não, porque... Ricardo é o seu sócio aqui na PlayShield, né? Isso, é o sócio da PlayShield. Você que acompanha a PlayShield já deve conhecer. Já deve conhecer. E nessa conversa ele falou assim, não, porque liderança é sua primeira pele, né? E aí até conversando com o Alex Moro, que é um outro sócio aqui da empresa, a gente tava falando, daí eu falei assim, pô, mas a minha primeira pele eu acho que é mais gestão do que próprio marketplace hoje. Né? Eu falo mais de gestão de negócio, gestão empresarial e tudo mais do que marketplace. Aí marketplace tem os próprios líderes que estão lá no dia a dia, no rolê. E aí só complementando até o que o Ricardo falou, como liderança tem um pilar, né, na parte de gestão, acho que tem a ver com a gestão ser a minha primeira pele hoje. Tipo, legal, pô. É uma coisa que, não que eu domine, que eu tô aprendendo sempre, todos os dias, mas é uma coisa que eu amo falar, sabe? Sim. É uma coisa que eu gosto pra caramba. E eu adorei estar aqui com vocês, foi excelente. Obrigado por ter me convidado. Show. Dá pra ver, dá pra sentir quando o David fala sobre gestão, dá pra sentir Não, o quão interessante ele acha esse assunto. Legal. Né? Não, e foi um assunto muito bacana, é legal falar disso, porque, de novo, a galera fica no furacão vendendo, caindo notificação de venda e não tem controle do negócio. Cara, tem que ter. Eu acho que deu bastante insight, dá pra galera trabalhar agora. Legal. Acho que é isso. A minha consideração é que, como me colocando nos sapatos de quem escutou esse podcast, realmente, cara, tem informação demais aqui. Bastante insight. Tenta tirar pelo menos uma a cada mês. Uma informação daqui por mês, cara, que você vai conseguir gerir o seu negócio online de uma maneira mais fácil, mais concreta e mais concisa. Top. Gente, é isso. Esse foi o Placecast número 20. Fiquem atentos, até o próximo. Valeu.